O RFI Convida de hoje conversa com o advogado e coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Muito bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Elcio. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Primeiramente, Marco Aurélio, para quem não conhece o Prerrogativas, gostaria que você apresentasse esse grupo. Claro, uma alegria enorme e uma grande oportunidade. Agradeço desde já. Prerrogativas é um grupo que surgiu em 2014, enfim, um grupo de juristas que tem afinidades de princípios e propósitos e que se reuniu em torno da defesa da democracia e do Estado de Direito. É um grupo que surgiu em 2014 muito preocupado, enfim, com o que se já anunciava, com a crise que já se anunciava na democracia, enfim, do país, Nós tivemos uma eleição muito disputada e o concorrente da então presidenta Dilma Rousseff, que havia perdido as eleições, anunciou uma intenção de fazer uma recontagem de votos e acabou integrando uma oposição irresponsável que acabou levando o país, àquela altura, a um colapso econômico, financeiro e, inclusive, político. Então, esse grupo, preocupado com a rigidez das instituições e com o que se anunciava, se reuniu em torno de um WhatsApp. Nós somos hoje cerca de 256 componentes, que é o limite máximo permitido por WhatsApp. Temos mais de 400 pessoas, enfim, querendo ingressar, mas é um grupo que promove eventos dos mais variados tipos e espécies em torno da defesa da democracia e das instituições de modo geral. Esse grupo, a partir de 2014, depois dessas eleições, teve um papel fundamental de denúncia àquele golpe, enfim, que se anunciava e que infelizmente se confirmou contra a presidenta Dilma Rousseff, um golpe constitucional, uma nova modalidade de golpes, em regimes supostamente democráticos, e a partir daí começou a denunciar também as mazelas e os legados que a força-tarefa da Lava Jato ia, de alguma forma, trazer para o Brasil, Nós, já à época, Elcio, e é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam disso, a gente denunciava que o bolsonarismo podia nascer como uma espécie de filho legítimo, de pai e mãe do lavajatismo, Então, o grupo se reuniu em torno dessas denúncias, desses registros históricos, e, em especial, da defesa da democracia das instituições brasileiras. Ou seja, Marco Aurélio, o grupo existe então desde 2014 e ganha muita visibilidade cada vez que ataca principalmente uma das figuras aí, principais da Lava Jato, que é o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Inclusive, recentemente, o grupo moveu uma ação no Comitê de Ética, na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, contra o ex-ministro, por supostos atos de infração, diante do anúncio de que ele iria atuar como consultor e advogado também, e em relação também a alguns comentários que ele teria feito das relações bilaterais Brasil e Argentina. Vamos lembrar que o ex-juiz, então, saiu do governo dia 24 de abril. Ele, no caso, o ex-juiz Marco Aurélio, é um alvo privilegiado do grupo Prerrogativas? Eu acho que mais do que ele, o que ele representa, Não é uma coisa pessoal, como ele pretende, enfim, veicular, talvez para se colocar no papel de vítima, Quando a gente olha para a situação do Brasil, infelizmente, a gente chora no dia de hoje a morte de quase 53 mil brasileiros, Nós temos uma curva de infectados ainda crescente, São mais de 1.200.000, isso porque há subnotificação na ordem de 7 a 12 vezes, para você ter uma ideia. Nós podemos ter no Brasil mais de 10 milhões de infectados e a curva, enfim, de morte, que inclusive não para de crescer, pode ser bem maior do que os números, enfim, estão anunciando. Então, no momento em que o país e o mundo choram milhares de mortes, já são quase 470 mil pessoas mortas no mundo, mais de 9 milhões e meio nesse exato momento de infectados, enfim, no planeta, Num momento como esse, olhar para a situação do Brasil, e ver um presidente tão despreparado para lidar com essa crise, acaba nos trazendo uma reflexão que me parece bastante óbvia. Por que é que ele está lá, Esse tipo de coisa não acontece por acaso. Ele foi alçado a essa condição pela ação criminosa do então juiz Sérgio Moro, que tirou das últimas eleições presidenciais o franco favorito, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se a história fosse outra, se o ex-presidente tivesse tido a oportunidade de concorrer às eleições, à época, vários institutos, Elcio, de pesquisa confirmavam que ele era o franco favorito, provavelmente hoje o Brasil estaria enfrentando essa crise de uma forma muito mais altiva. Então, eu costumo dizer que quando eu vejo o Bolsonaro, é inevitável que eu veja do outro lado, como face da mesma moeda, Sérgio Moro. Ele acaba sendo um alvo, não por ele próprio, ele não tem essa importância, é um sujeito que cai entre nós com toda a franqueza, e pretendo ser delicado, mas é difícil, é um sujeito medíocre, extremamente mal preparado, mas ele é um símbolo exatamente, digamos, da falência do nosso sistema de justiça. Então, exatamente por isso que nós temos que, ao reconhecer a parcialidade com que ele conduziu os processos que estavam sob sua responsabilidade na Lava Jato, a gente tem diante de nós a oportunidade de reformar o sistema de justiça do país.
e continua tendo como alvo preferencial os Lula da Silva. É o pobre, é o preto e é o periférico. A justiça brasileira tem como alvo preferencial esse tipo, entre aspas, de cliente preferencial do sistema carcerário. Infelizmente, uma justiça extremamente seletiva. E o juiz Sérgio Moro simboliza, como poucos, essa seletividade, essa parcialidade, tudo o que a gente não quer para um sistema de justiça de qualquer que seja o país do mundo. Mas no caso, Marco Aurélio, o que o ex-juiz federal Sérgio Moro sempre alegou, argumentou, foi de que as ações dele e as decisões dele, no caso, então, uma delas, né, a prisão do ex-presidente Lula, sempre tinha sido também confirmada pelos tribunais superiores, também no caso TRF4, né, lá de Porto Alegre. No caso, como contra-argumentar esse tipo de afirmação, Marco Aurélio? Elcio, obrigado. É um privilégio realmente estar num programa como esse, de tanta capilaridade, tanta inteligência. É uma pergunta muito importante. Veja, ele procurou um escudo de legitimação para as decisões criminosas que ele proferiu, com um objetivo eleitoral, notadamente eleitoral, e a maior demonstração disso é que depois ele foi servir o presidente que ele ajudou a eleger, na condição, enfim, de ministro da Justiça, um ministro acuado, subalterno, que entrou pequeno e saiu menor. Mas veja, o fato do TRF ter referendado, para a gente não quer dizer absolutamente nada. É um escudo e uma legitimidade que ele procurou, com base, inclusive, em informações que ele manipulou. Vou te dar um exemplo muito claro para responder objetivamente a sua pergunta. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, à época era ex-presidente, né, poderia servir a ex-presidenta Dilma Rousseff, que era presidente em exercício, na condição, enfim, de, digamos, um jogador principal, né? Ele seria o nosso ministro-chefe da Casa Civil. Àquela altura, o então juiz Sérgio Moro divulgou de forma criminosa determinados e específicos áudios do presidente Lula com a presidenta Dilma para passar a impressão de que haveria ali talvez uma obstrução de justiça. Com base nisso, o ministro Gilmar Mendes impediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupasse essa função, que poderia ter impedido o impeachment. O que o Sérgio Moro fez? Ele manipulou fatos, ele manipulou dados, e é evidente que a gente julga com olhos nos autos, né? Então, o TRF, acuado pela opinião pública, insensada pelas hordas que até então não eram exatamente bolsonaristas, mas que já davam, digamos, a dimensão do que viria a ser o bolsonarismo, inclusive o bolsonarismo jurídico, absolutamente acuado confirmou as decisões daquele juiz que parecia uma espécie de semideus, né? Mal sabe falar, mas apareceu diante da opinião pública, inclusive com ação orquestrada por parte da imprensa, que tem que fazer uma autocrítica. Os grandes veículos de divulgação, enfim, de televisão do país participaram desse processo e têm um papel importante, inclusive a Rede Globo Televisão, que é uma das principais, enfim, redes de TV do país, agiu de forma deliberada. Quem acompanhou no Brasil o Jornal Nacional, era impossível você não ver, pelo menos, falar o nome do Lula 30 vezes, 40 vezes numa edição. Foi patética a forma como a imprensa, junto com então, o juiz Sérgio Moro, atuou para tirar o Lula das eleições. Então, essa questão do TRF, Elcio, ela tem que ser analisada nesta dimensão. Legitimou um processo equivocado. Depois de um ano, agora, inclusive, completando um ano, aliás, depois de um ano não, há um ano atrás, apareceu o episódio da Vaza Jato, revelado pelo Intercept Brasil, você acompanhou, enfim, que confirmou tudo que a gente denunciava. O conluio entre o juiz, que era mais do que um juiz. Ele queria ser o centroavante, ele queria ser o goleiro, ele apitava, marcava o pênalti. Enfim, é verdadeiramente desastroso. É uma vergonha, enfim, para o Brasil e para o mundo, né? Não há a menor dúvida. No caso, Marco Aurélio, o ex-juiz, então, Sérgio Moro, ficou conhecido aí por uma parte expressiva da população brasileira como juiz que combateu efetivamente a corrupção. Agora é um desafio para vocês, então, juristas, advogados, questionar os métodos, então, que foram utilizados na Lava Jato, ao arrepio da lei, aí, sem que isso signifique corroborar, então, com práticas corruptas? Não há a menor dúvida. Nós temos que é um cuidado enorme que nós temos que tomar, porque a opinião pública, de modo geral, formada por leigos, não compreende, evidentemente, esse fenômeno, né? Ele se sagrou como o grande, digamos, combatente da corrupção. Mas cá entre nós, ele, a pretexto de combater a corrupção, cometeu atos gravíssimos, inclusive que podem ser enquadrados pela legislação brasileira como atos de corrupção. Ele subverteu a lógica do sistema e agiu de forma deliberada para perseguir não só um grupo, mas um projeto político. Para condenar o presidente Lula, Elcio, ele precisou criar a tese, que até então no direito brasileiro não existia, dos chamados atos de ofício indeterminado. Eu não sei exatamente o que o presidente fez, mas seguramente ele recebeu um favor por conta de ter feito isso que eu não sei exatamente o que é
Quer dizer, isso nunca existiu no direito brasileiro. Ele condenou um projeto político. Inclusive, há um conselheiro federal da Ordem, Juliano Breda, que numa entrevista dada ao El País, no dia de ontem, comentou que uma determinada planilha, Elcio, que envolvia deputados do PSDB, que era até então o principal partido de oposição ao PT, né, que é o principal partido de esquerda da América Latina, enfim, foram poupados de uma etapa da força-tarefa. E por que o Sérgio Moro fez isso? Não só para não milindrar esse grupo, inclusive os autos revelam que ele não queria milindrar o ex-presidente Fernando Henrique e tudo mais, mas também porque ele não queria que a competência dessa matéria fosse deslocada para Brasília, ou seja, ele queria continuar conduzindo da forma como ele conduziu esse processo. Então, com toda a franqueza, é um desafio enorme, muito inteligente a sua pergunta, mas nós não vamos nos furtar de enfrentar esse desafio. Nós precisamos fazer um registro histórico para impedir que o Brasil volte a sediar tristes momentos, enfim, no seu sistema de justiça, que seja pedagógico. Esses 580 dias que o presidente Lula, enfim, passou indevidamente, de forma criminosa, no cárcere, possam, de alguma forma, servir para a reforma desse sistema de justiça. Esse é o nosso anseio. Agora, no caso, Marco Aurélio, o grupo também Prerrogativas busca não só dar visibilidade por essas questões jurídicas, mas também tentar barrar eventuais ambições políticas do ex-juiz Sérgio Moro? É um trabalho de vocês também? Olha, isso nós vamos barrar nas urnas, né? Nós, na verdade, somos amantes da democracia. O que nós queremos denunciar é que o Sérgio Moro, cá entre nós, sempre fez política, né? Com, entre aspas, a toga, né? Com a roupa de juiz, né? Para quem não conhece o termo, né? Que é um termo muito específico, muito técnico, mas sempre fez política. Agora as coisas estão claras. Então nós vamos enfrentá-lo nessa arena. E ele vai poder mostrar para o Brasil que era medíocre como juiz e que é medíocre como político, não há a menor dúvida. É um sujeito que não tem absolutamente nada para dizer ao Brasil e ao mundo. É um sujeito que se atrapalha, enfim, nas mínimas coisas. Pra você ter uma ideia, Elcio, ele passou no Ministério da Justiça, salvo o melhor juízo, algo em torno de um ano e pouco, né? Um ano e meio quase. Não há um único legado sequer da gestão do então ministro Sérgio Moro. Então, um sujeito que foi medíocre como juiz e foi um ministro medíocre também. Então, a opinião pública vai ter oportunidade na arena política de perceber isso. E desse debate nós não temos medo. O que esperar, então, Marco Aurélio, dessas ações que vocês encaminharam à Comissão de Ética da Presidência? Eu acho que ele tem que ser responsabilizado, que não há a menor dúvida que ele trabalhou informações privilegiadas, e isso, em especial, em relação à bilateralidade, né, do comércio Brasil-Argentina e de todo o relacionamento político, e a previsão expressa para a punição, né? Não voltar a ocupar cargo público, enfim, né, ser repreendido de forma, enfim, inclusive financeira, tem N possibilidades. A gente espera que o caso dele, para além do RG do CPF, seja pedagógico, que não funcione como uma espécie de salvo-conduto para que outras pessoas em situações parecidas voltem a fazer o que ele fez e que não devia ter feito, e que, inclusive, tem que ser penalizado por isso, né? Então, nós estamos esperando que ele seja duramente repreendido, né, uma medida de inteira justiça. Agora, reitero, não é uma coisa, ao que parece, né, poderia até parecer, que é uma coisa pessoal. É muito menos sobre ele, que ele realmente é uma pessoa, digamos assim, desprovida de inteligência, de preparo. É um cara que, no direito, de um modo geral, e você não precisa ser um cara progressista para enxergar, é um cara muitíssimo mal visto. Ele ficou radioativo, né? Mas é muito menos sobre ele e muito mais sobre o que ele representa, né? Colaram nele uma figura que, cá entre nós, não tem absolutamente nenhuma relação com as práticas dele, né? No caso, Marco Aurélio de Carvalho, o Prerrogativas, então, atua em defesa da democracia, né, como você comentou. O grupo prepara alguma ação, no âmbito jurídico ou não, ou alguma ofensiva contra o governo Bolsonaro? Sem dúvida. Parte importante do grupo assinou um pedido de impeachment, que foi, na verdade, digamos, encampado por movimentos sociais, cerca de 500 entidades da sociedade civil. Então, eu participei ativamente, sou um dos 20 juristas que ajudou, inclusive, a escrever. Foram mais de 500 juristas que assinaram. E agora nós estamos preparando um novo pedido de impeachment. E veja, para esse grupo, é muito complicado, na verdade, defender um impeachment. Porque nós sabemos que o país está passando pelo que está passando, que abriu uma fissura constitucional muito grave, muito delicada. No caso da presidenta Dilma, aplicaram um conceito do parlamentarismo num regime presidencialista. Ela perdeu base parlamentar, inventaram um crime de responsabilidade para tirá-la, enfim, do poder.
Neste caso concreto, nós demoramos, inclusive, para tomar essa decisão, exatamente porque é um tema que nos machuca, que nos preocupa. E só tomamos porque, no caso do Bolsonaro, há flagrantes e inequívocos cometimentos de crime de responsabilidade. Crime contra a saúde pública, contra a rigidez das instituições, ele estimula de forma deliberada, inclusive com um braço econômico, financeiro, a indústria de fake news, que faz um mal enorme para a democracia, para as instituições, ameaça os demais poderes, enfim, é um insano, é um genocida. E aí eu volto a te dizer, Elcio, ele não está, enfim, no governo por acaso, né? A gente não coloca, como diz o ditado, né? Você bem conhece, um elefante não sobe numa geladeira, né? Alguém colocou ali, né? E um jegue não vai para a presidência da República sem uma ação deliberada, né? Isso pode acontecer vez ou outra, mas no Brasil a gente sabe que teve a digital do então juiz Sérgio Moro, que agiu de forma deliberada para alçar a presidência da República esse beócio que nos governa. Hoje o Brasil tem o desafio, né, de combater o vírus, né, e de combater o verme que está instalado na presidência da República, infelizmente, né? Marco Aurélio de Carvalho, advogado, coordenador do grupo Prerrogativas, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu te agradeço demais, é um privilégio enorme. Seguimos à disposição de vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho e pelo jornalismo de alto nível que vocês fazem. Um forte abraço e que a gente possa ter dias melhores no Brasil, né, na França e no mundo.